E seguimos com Doses de Nata, edição especial Ciaves. E agora eu tô com o nosso time de suínos, o nosso gerente da unidade de suínos, Matheus Reis. Tudo bem, Matheus? Olá, Lorena, tudo bem? Matheus, velho conhecido do Doses de Nata, mas é a primeira vez aqui fora de casa, né, Matheus? Exatamente, jogando fora de casa, né? Mas a gente fica muito feliz por estar com uma estrutura tão legal aqui, né? Movimentando a feira. A gente fica muito feliz, uma satisfação muito grande de estar presente aqui. Com certeza. A Keb também. A Keb, eu tava brincando que a gente tá com vários novatos, entre aspas, e a Keb é uma delas, mas já tem um tempinho que entrou, mas é a primeira vez no Doses de Nata, né, Keb? Então, bem-vinda. Muito obrigada. Inclusive, hoje faço 3 meses de empresa. Olha, é um que prazer legal. fechar esses 3 meses participando aqui do Doses de Nata com vocês. E para completar, outra presença ilustre, né? Porque o nosso podcast aqui do Ciaves é só gente maravilhosa e especial e referências no mercado, né? Principalmente. Então estamos com o Marcelo Lopes, que é presidente da ABCS. Tudo bem, Matheus? Marcelo, obrigada, viu? Por receber nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Já quero parabenizar pelo stand. Sensacional, muito bom gosto. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Obrigado. Bom, a gente estava conversando, né, Marcelo, sobre as ações da ABCS e eu, como jornalista, como gerente de marketing, eu não posso deixar de parabenizar primeiro o que vocês têm feito, né? Eu acho que vocês têm feito grandes campanhas necessárias para o mercado, principalmente pensando, né, em carne suína, na proteína em si. Então, quero parabenizar e entender, né, como é que está sendo, né, essa inovação que vocês estão fazendo. Eu sei que tem anos, né, que vocês já vêm trabalhando com isso, mas agora mais forte. Como é que está sendo essa caminhada de vocês aí no marketing? Olha, é uma caminhada sensacional, um case de sucesso que a gente tem feito. Isso aí já vem sendo construído desde 2005, né? Na minha gestão, a partir de 2011, nós começamos realmente a incrementar essa educação na realidade, né, para o varejo. Por quê? O canal de comunicação com o nosso consumidor, ele é o varejo. Então essa aproximação, ela foi feita lá em 2005, um trabalho iniciando aos poucos ali, e nós fomos aprendendo com o varejo, porque à medida que a gente ia entrando, as portas foram se abrindo aos poucos, né? A gente começou a entender qual eram as dores ali, quais as dificuldades da carne suína. A gente sabe que a carne suína, ela é cheia de preconceitos. Demais. Ou seja, ela era cheia de preconceitos. A gente está vivendo momentos agora diferentes. Mas nós tínhamos que achar uma forma de nos comunicarmos ali com o nosso consumidor. Uhum. E o varejo nos proporcionou isso. Então, a primeira fase a gente tinha que porcionar a carne suína. Por quê? Porque os cortes antigamente, eles eram feitos aqueles cortes tradicionais, grandes, para as famílias antigas. Hoje a família brasileira era de 3, 4, diminuiu muito. Então você não vai ali comprar um pernil de 6, 7, 8, 10 quilos. A família busca praticidade, né? Exatamente, é uma tendência mundial. Então, nós fizemos a primeira ação foi exatamente mudar os cortes, os conceitos. Isso aí levou um tempo bom, porque a gente saiu do varejo, voltamos para a indústria e mostramos qual que era a realidade que o varejo estava precisando. Primeiro ponto. O segundo ponto, que para mim foi o mais interessante, era a educação dos colaboradores. Ou seja, nós tínhamos que mostrar, você tinha colaborador que vendia carne suína há mais de 10, 15 anos e não sabia o que era um suíno, nunca tinha ido a uma fábrica, nunca tinha ido a uma granja. Também, né? E aí isso foi um choque muito grande, porque o cara estava vendendo um produto e não sabia, não tinha a menor noção. Então, nós levamos aí nas grandes redes, isso aí eu estou falando ao longo de 10 anos essa situação. Então, nós pegamos as grandes redes, levamos esse pessoal à granja, depois levamos ele na fábrica de ração, depois levamos eles ao frigorífico, e isso mudou a concepção. Então, a gente já tinha o corte, a gente já tinha acesso ao colaborador que tinha o contato com o nosso alvo, que era o consumidor. Esse era o ponto que a gente precisava. Então, logo feito isso, depois de muito treinamento em todas as grandes redes, foi muito bacana, foi muita experiência adquirida. Nós conseguimos achar a linguagem exata para conversar com o nosso consumidor. E aí começou um trabalho muito forte. Então, esse ano foi, eu digo que foi a cereja do bolo, né? Que nós
conseguimos identificar qual a forma de comunicar e trouxemos o Jimmy Ogro. O Jimmy Ogro fez um trabalho incrível porque ama, hoje ele é o embaixador da carne suína brasileira e ele é um grande chefe de cozinha, tem restaurantes, enfim, de carne suína. Então nós começamos a ver qual era o problema, o que a população mais entendia como o problema da carne suína era a certicose, era uma carne mal passada. Barreiras que bloqueavam o aumento do consumo, né, Marcelo? E ele, numa linguagem bem popular, começamos a fazer as séries, né? E essas séries elas foram entrando no Brasil inteiro através do varejo. E nós estamos aí com mais de 2 milhões aí de inserções, de visualizações. Eu queria só puxar aqui um ponto que a gente estava até agora no simpósio da BCS aqui no CIAVES e parabenizar a BCS por ser pioneira no processo, né, na comunicação do marketing com o varejo de forma direta. Vamos lá, vamos falar na parte de frango de corte, na parte de carne bovina. Você não vê essa movimentação igual a BCS faz, que fez agora muito bem com o Jimmy Ogro, né? Que explodiu hoje no mercado, no marketing digital, principalmente nas plataformas digitais, né, de redes sociais. Você não vê outras associações fazerem esse mesmo tipo de movimentação. Então, parabéns, Marcelo, parabéns à BCS por ser pioneira em falar com quem realmente compra a carne, né? É verdade. Porque uma coisa é a gente vir aqui numa feira dessa, igual o CIAVES aqui, e falar sobre proteína animal. A gente ficar dentro do nosso quadrado, mas outra coisa é isso chegar lá na dona de casa, né? Lá na pessoa que realmente vai lá no açougue, pedir lá a carne, né? E isso antes, claro, é o que eu falo, o Jimmy ele foi a cereja. Você teve ainda um trabalho muito forte com os médicos, com as nutricionistas. O Márcio Atala fez um trabalho importantíssimo de conscientização também na época. A gente foi aos chefes, fizemos aqui em São Paulo uns quatro eventos com as maiores chefes de cozinha aqui de São Paulo. Então, quer dizer, aos poucos nós fomos fazendo um caminho para chegar no consumidor final. Que é o caminho lá atrás, se você for analisar, o frango fez isso ali nos anos 80, quando ele partiu o frango, começou um trabalho, porque você só comia frango. Talvez vocês não vocês são mais novos, né? Mas o frango lá atrás era o frango de domingo, que era aquele frango preto e tal. E hoje virou do dia a dia. E é isso que nós estamos conseguindo fazer com a carne suína também. Muito bom. Legal demais. A Keb estava conversando agora mesmo sobre... Você vem, né? Você é o presidente, mas também é um produtor, né, Keb? Então é legal trazer essa visão, né? Sendo de dentro da produção, tu já teve essa possibilidade de furar a bolha, não só dentro da BCS, mas levar a informação ao produtor final. E dentro da produção, se tu pudesse falar hoje para os suinocultores, o que tu diria, o que é mais importante nessa comunicação, nesse marketing? O que tu passaria para os suinocultores que estão nos ouvindo hoje, estando dentro da produção? Olha, o produtor de suíno hoje é um produtor que nós temos que dar uma salva de palmas, porque a gente viveu diversas crises ao longo desses anos. Sim. Esse ano e o próximo talvez seja um ano de recuperação, mas é um produtor que mesmo com muitas crises, ele se manteve firme na questão sanitária, né? Vocês aí que fornecem as vacinas, né? com grande propriedade, sabem disso, e o produtor jamais se afastou das suas responsabilidades sanitárias. Então a gente estava acabando de fazer esse seminário lá, conversando muito sobre isso, sobre sustentabilidade, bem-estar animal. E isso são projetos que o mundo vem trazendo para o Brasil e os produtores, eles estão entendendo que é uma responsabilidade nossa, tanto é que nós estamos hoje com as portas abertas, né? Hoje qualquer assunto que você fala, o Brasil está apto a entrar nos mercados mais exigentes, Japão, Coreia do Sul. A gente está abrindo aí, além de Santa Catarina, abrindo aí agora Rio Grande do Sul, Paraná. Quer dizer, a gente está indo por um caminho onde o país, de uma forma geral, ele vai ser reconhecido de uma forma sanitária exemplar. Sim. E isso é um trabalho da produção. Por mais que você fale, está ligado à indústria, está ligado à cooperativa, é um independente. Então, é um ciclo muito importante que o produtor tem que bater palma para isso, entende? Então, o nosso papel enquanto entidade, eu costumo falar que a gente tem um tripé. Esse tripé é o seguinte, é o tripé técnico,
né? Que a gente traz informação técnica lá, traz tudo que tem no mundo, leva essas informações, um tripé de marketing, que é esse que funciona, e o de político. Então, isso tudo abastece o nosso produtor de informação. Então, nós temos, a BCS, ela tem uma capilaridade incrível, né? Que nós temos aí em torno de 25, 30 mil produtores no Brasil inteiro. E em todos os lugares do país, a gente tem uma associação que representa esses produtores. Sim. São elas regionais, as estaduais e o guarda-chuva, que é a BCS. Então, aquele produtor que hoje produz de uma forma tecnificada, ele está ligado a uma associação dessa e ele entende muito bem esse sistema. E é com isso que a gente vem vencendo e abrindo as portas aí para a BPA fazer esse grande trabalho que está fazendo no mundo inteiro. Marcelo, assim, eu queria até pegar esse gancho que a gente está falando de consumo de carne suína, né, que só tem aumentado a cada ano, né? Isso é fruto de um trabalho de longo prazo, como você mesmo comentou. Mas assim, na sua visão, o que a gente pode fazer de diferente ou manter para a gente conseguir aumentar mais ainda esse consumo de carne suína no Brasil? Olha, a gente está vivendo um momento que eu acho que de transição. O agronegócio brasileiro, ele precisa se comunicar melhor, né? A gente viu uma palestra agora do Tejon e ele fala muito bem isso. Eu estive na Bandeirantes aqui recentemente e nós fomos apresentar esse case da ABCS lá para a presidência da Bandeirantes. E foi uma coisa incrível, porque eles são muito ligados à área de bovinocultura, né? Então eles ficaram estarrecidos. Meu Deus, como é que vocês fazem isso tudo, né? E com um orçamento muito pequeno. Então, qual que é o grande segredo? É você tirar essa caixinha e começar a se comunicar. Porque se você for andar nessa feira aqui, essa feira deve ter o quê? Umas 10 mil pessoas? A estimativa é 12 mil. 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. Quantas pessoas não estão ligadas ao agro dessa feira? Em qual televisão aberta saiu o anúncio dessa feira? Exatamente. Então, veja, a gente precisa pular a cerca e começar a falar da gente. Furar a bolha, né? Dentro da bolha nós somos fortes, né, Marcelo? Exatamente. A gente estava ali com a Silvia agora, eu almocei com ela, que é a presidente da Embrapa, e ela estava falando uma série de informações ali, de crédito de carbono, de pastagem degradada, que a gente vem avançando nisso, sem desmatar nada, a produção vem crescendo. Quem é que sabe disso? Você tem que ir para a TV aberta, né? Tem que investir, nós temos que investir em comunicação. Isso aí. E quem tem a possibilidade de fazer isso é a indústria, é levar isso. O Rua estava falando lá agora da BPA, mostrando exatamente, ele tem que mostrar essa situação lá fora. Todo mundo entende que o Brasil tem uma boa sanidade. Agora, as pessoas têm que entender que isso tudo é feito dentro do Brasil, que o agronegócio ele é muito forte, a gente é 1/3 do PIB brasileiro e a gente precisa mostrar para todo mundo que nós fazemos e nós não conseguimos. Exato. Você vê, 12 mil pessoas, quantas pessoas de fora estão aqui? Você ouve falar dessa feira? Uma feira desse tamanho, com a riqueza que tem o agronegócio aqui, isso aqui tinha que estar anunciado em todos os cantos do país. Isso é o que falta, esse é o trabalho que nós estamos focados em comunicar o agro. Isso. A principal forma de combate à desinformação são as evidências, né? E que nós temos muitas vezes internamente, mas falhamos em furar a bolha e poder levar para o público final, né? Exatamente, você vê, nós estamos indo para 3º lugar já nas exportações aí, eu acho que mais uns 6 meses aí a gente alcança isso. Caramba. 1º lugar em frango, boi, enfim. As pessoas têm que saber, isso não é feito do nada. Existe uma estrutura gigantesca que você vai ali na cidade, você vê dentro de Brasília, que é um centro político ali, você conversa ali com as pessoas, não sabe, ele nunca viu, não sabe, não tem que noção. Celebrar essas conquistas, né, Tem Marcelo? que celebrar e as pessoas têm que saber. Olha, o agro não é isso, o agro desmata, o agro não desmata. Não, ao contrário, o agro ele protege, a gente tem um potencial ambiental porque o agro protege. E é isso que tem que ser feito. Não é fácil, tá? Precisamos mudar a cabeça, usar o marketing para isso, né? E aí é o que está sendo feito. A BCS ela tem uma estrutura de marketing muito forte. A gente pulou a cerca. Então vamos falar para quem para quem nos interessa. Para dentro do agro, todo mundo já sabe. Todo mundo já é agro, né? Todo mundo já veste essa camisa, né? Todo mundo. E aqui é lindo. Você vai andar aqui, você vai conhecer. Agora, todos nós somos agro.
Eu achei interessante, Marcelo, que você estava contando da história que você foi lá em Pernambuco, no Nordeste. Isso. Né? Essa é uma história que é incrível, né? A gente foi fazer uma ação dentro de Recife, uma ação com Jimmy, né? Sim. Dentro de uma loja no centro de Recife. E ele estava preparando e falando da carne suína. Aí abriu ali, tinha um público ali de senhorinhas, né? Porque era um mercado de bairro. E todas elas interessadíssimas. Nós preparamos a loja, né? Porque nós preparamos a loja toda com os cortes, certo? E aí começamos a falar, e naquele momento eu parei um pouquinho a apresentação dele, as senhoras estavam lá, eu falei, olha, vocês conhecem suíno? Ah, conhecemos, gostamos e tal. Falei, o que o suíno come? Todo mundo levantou a mão. Aí eu falei, pô, então agora vai, peguei uma delas, e o que ele come? Ah, lavagem. Quer dizer, olha que situação, né? Você estava ali no centro, não estou falando, não estava no interior, não, estava falando para pessoas ali esclarecidas, de educação, né? E aí, depois daquele momento ali, a gente subiu um alerta muito grande. E o que aconteceu naquele momento? Depois que elas viram tudo, viram a realidade, entenderam, limparam a loja, compraram tudo. Porque o consumo ali no Nordeste, que hoje é pequeno porque não tem o produto, ele é, o brasileiro, o nordestino, ele é ávido ao consumo de carne suína. O problema é que ele não tem informação. Exatamente. E aí a gente tem alguns problemas. Nós temos problemas sanitários lá, que é a peste suína clássica. Você vai ali nos lixões, tem ali aqueles suínos, tem o de subsistência. Então, quer dizer, tem um dever de casa gigantesco para ser feito. Nós estamos de olho nisso, trabalhando junto ao Ministério da Agricultura, a própria BPA também tem trabalhado junto conosco. Mas essa estrutura, ela tem que ser feita. Mas mesmo assim, quando a gente consegue se comunicar com o nosso consumidor, é sucesso absoluto. E um potencial produtivo enorme no Nordeste, né? Hoje a produção brasileira hoje é Sul, Centro-Oeste, Sudeste, mas e o Nordeste? Tem um grande potencial ali, né? Você tem ali o Matopiba, para quem não conhece, eu recomendo que vá visitar, que é um negócio maravilhoso, que aquelas pessoas estão produzindo, Piauí, Bahia, assim, é um centro de produção que vai explodir, já explodiu. Sim. São grandes fazendas com alta tecnologia e população enorme. População, você tem ali Norte e Nordeste 70 milhões de pessoas, 75 milhões de pessoas que estão ávidas ao consumo. Exato. E não conseguem. Por que não conseguem? Porque ainda nós temos peste suína clássica lá, no caso do suíno. Sim. Né? Então, no caso do suíno. Então, isso precisa ser erradicado. Foi feito um trabalho gigantesco agora em Alagoas, um plano piloto, onde também, para nossa surpresa, você tinha uma produção muito maior do que aquela que oficialmente se conhece, né? E quando a gente vacinou aqueles animais, uma coisa incrível que aconteceu, você passou a valorizar o animal vacinado. Isso foi uma coisa incrível. Relatos de produtores locais de subsistência, pequenos produtores, falou, olha, eu tenho que vacinar porque ninguém quer mais o animal que não é vacinado. Começou a agregar valor. Começou a agregar valor. Aí todo mundo vacinou. Então, agora, é um estado muito pequeno, o desafio gigante é Piauí, que estão tendo alguns focos, né? E é um trabalho que nós estamos tendo que fazer. Eu achei legal você falar sobre, né, daqui 6 meses a tendência é aumentar ainda a exportação. Como é que você pensa nos próximos anos, assim, como é que você vê futuramente daqui 3, 5 anos, como é que vai estar a parte ali de proteína suína? Olha, eu vejo com muito bons olhos, né? Eu sou um apaixonado, eu sou muito suspeito para falar nisso, mas assim, a gente que viveu muitas crises, eu crio suíno desde 1993, né? Então eu peguei todas as crises ali e a gente já passou por muitas crises e hoje o que eu vejo é um futuro próspero, né? Por quê? Porque você tem uma Europa que tem um problema seríssimo, né, que tem ali a peste suína africana, que é um grande problema, a Ásia com esse problema, você tem um conflito político ali, China, Europa, a Europa está deixando de exportar para a China, então os olhos, eles vêm aqui para o Brasil. Que é privilegiado, né? Que é muito privilegiado, né? Inclusive, você ouve a própria BPA dizendo, e eu estive recentemente em Cananéia, a ilha de Cananéia, que é um quarentenário, junto com o secretário de Defesa do Ministério, e ele me falando, ele falou, eu vim aqui a ver
se vocês vão ter condições de atender os pedidos que estão por vir. Olha que legal. Ou seja, ele estava na China, ele estava na Ásia, ele andou na Abrindo os Europa. mercados, né? Não, ele foi entender o que estava acontecendo e aí ele foi fazer essas visitas junto conosco lá. Legal. O que aconteceu? Ele entendeu que a produção brasileira está pronta para atender o mundo. Agora, tem que ser com responsabilidade. A gente viu uma China entrando aqui, fazendo aquele auê, todo mundo, vocês viveram isso, né? Sim. E de uma hora para outra a coisa cresceu. Então, não é botar os ovos somente numa cesta, Sim. que está acontecendo muito com a carne bovina. Hoje, Sim. 45% da exportação está indo para a China. Sim. Nós já vivemos isso lá atrás. E com hoje estamos Rússia, diversificando isso, né, e está Marcelo? diversificando. Isso é ótimo. Um grande trabalho também da BPA. É o que eu falo, cada macaco no seu galho e as instituições trabalhando em prol da produção brasileira. É isso que está acontecendo. Então, esse conjunto de fatores, mercado interno e mercado externo, vai levar à prosperidade da suinocultura brasileira. E pegando um pouco até, eu vou falar hoje, né, que a gente estava no simpósio, tem muita coisa fresca que a gente estava ali, né? E a gente pode dizer para o suinocultor que está ouvindo então que a perspectiva é boa de mercado também. Vamos falar de dinheiro no bolso do suinocultor? Sem dúvida. Hoje você já está tendo uma realidade importante, né? Sim. Você está tendo aí já uma remuneração que ela é interessante. Sim. Por quê? Você está tendo recorde na exportação já está acontecendo. Nós batemos 125 mil toneladas. É a realidade. Né? Então, em relação ao ano passado, já é bem significativo. E isso reflete porque as grandes indústrias, que é o que mexem com o mercado, elas passam a consumir aqueles animais do mercado interno também. O preço sobe, o produtor ganha de uma forma geral. Não é isso? Então, é o que está acontecendo e vai acontecer daqui para frente. Muito bom. Ô Marcelo, e não tem como a gente falar de aumento de produção sem falar de sustentabilidade, que é o que mais se fala hoje. O que significa para ti, o que tu falaria para os suinocultores hoje, como trazer sustentabilidade para dentro da granja? O que significa para o produtor se adequar a novos parâmetros de sustentabilidade? Olha, se fala muito em sustentabilidade hoje e as pessoas às vezes elas ficam meio perdidas. O que é sustentabilidade, né? Exatamente. Para onde é? A gente tem feito muitas palestras em torno disso aí, levado a própria Embrapa. Inclusive, nós estamos agora trabalhando num protocolo de sustentabilidade da suinocultura brasileira, que a reunião estava acontecendo quando nós saímos de lá, né? Que a presidente da Embrapa, a Silvia, acabou de lançar naquele momento. Então é um trabalho feito a quatro mãos. O produtor, essa sustentabilidade, ela está aí. A sustentabilidade é o bem-estar, é ter uma criação sustentável, né? A questão dos dejetos, a questão... As pessoas ficam falando de sustentabilidade, todo mundo fica muito assustado, né? Eu sempre falo que a sustentabilidade, ela tem que ter ela tem que ser sustentável economicamente. Com certeza. Né? Alguém Agora, vai pagar essa conta. Alguém vai pagar. Agora, isso não tem condição. Hoje você não tem condição de ter uma produção sem a sustentabilidade. E aí você vai ver, o que é a sustentabilidade? Olha, eu tenho que ter ali a geração de energia, eu tenho que ter todos os protocolos Bem-estar de do criação, animal. de vacinação. Quer dizer, é um conjunto de fatores que a granja tecnificada, ela já faz isso. Nós já temos essa sustentabilidade. Só que nós temos que fazer, agora com responsabilidade, um protocolo. Porque o que acontece é o seguinte, nós fomos vítimas, muitas vezes, de ONGs que vinham aqui colocar uma série de regras. Falar que tem que ser feito dessa forma, mas eles da onde tirou isso? Pois é, né? eles liquidaram com a suinocultura inglesa. É. Dessa forma, é cheio de regra, o consumo, o custo aumentou e, para nossa felicidade, existem instituições muito fortes aqui, e aí é a BCS, é a BPA, enfim, toda essa capilaridade, a gente conseguiu trabalhar isso e agora vai sair um protocolo. Qual que é a sustentabilidade? Protocolo de sustentabilidade. Nós temos que trazer as exigências dos nossos clientes, que são os importadores. Ótimo. Mas dentro de uma realidade brasileira. Exatamente. Isso é importante. Né? bom. Então, tem que ser trabalhado com uma instituição que tem uma qualidade, né, que todo mundo conhece, que é a Embrapa. Né? Ninguém tem dúvida sobre
sob as qualificações da Embrapa, e vai ser criado juntamente produtores, indústria e os órgãos públicos um protocolo para que a gente cartilha a possa, ser seguida, né? exatamente, como foi feito com o bem-estar animal, enfim, e a gente produz de forma sustentável. Boas práticas de produção vindo de quem produz, né? Exatamente. Não só de quem passa regra. Isso. Agora, não é criar regras aqui, é absorver aquelas que sejam possíveis e que existem. Porque quem está comprando, ele quer, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, e você tem que se adaptar ao cliente. E a gente vai fazer de forma responsável, tá? Porque muita gente não tem a informação e morre de medo. Quando eu falei a primeira vez em bem-estar animal, nós fomos assinar um protocolo de bem-estar animal. Eu quase que apanhei. Você tá doido? Falei, olha, gente, calma. Isso aí é um trabalho a longo prazo que a gente precisa e ele tá aí. E que isso reflete em produtividade também, né, Marcelo? No final, natural, as vai pessoas vir um estão retorno. entendendo que se você investir no bem-estar, você tem uma produção mais barata. Exatamente. Você tem uma Tem produção sustentável, você tem os resultados lá na frente muito melhores. o animal te entrega, pode ter certeza. Você sabe muito bem. Exatamente. Não é isso? Com É certeza. isso. Bom, o Marcelo é o tipo de pessoa que a gente pode falar o dia Nossa, inteiro. a gente fica aqui até Tem amanhã. assunto, uma pessoa articulada, né? Então a gente. é legal. Eu fico brincando que o Matheus é o nosso youtuber, né? Então juntou você e o nosso youtuber, com certeza tem Deixar, nós assunto. vamos falar o dia inteiro aqui. É, mas o bom é assunto e assunto relevante, né? Exato. Então foi muito bom. Muito obrigada, Matheus, Keb. Obrigado. E Marcelo, muito obrigado. Você abrilhantou também o nosso podcast, viu? Muito obrigado por aceitar Eu nosso que convite. agradeço a oportunidade, a parceria que eu tenho como produtor com vocês, né, que é sempre importante, né? E convido a vocês também a conhecer o nosso planejamento de empresas amigas da BCS, que é muito legal, e vocês Sim. têm um potencial incrível para estar lá conosco, Com trabalhando, certeza. construindo esses protocolos junto conosco. Com certeza. Marcelo, eu primeiramente queria te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite, estar aqui. Obrigado mesmo de coração. E com certeza estaremos juntos com vocês na BCS, você também como nosso cliente, né? Conte conosco sempre. Maravilha. Marcelo, Obrigado. muito obrigada. Viu? Eu Muito que obrigada agradeço, mesmo. pessoal. Isso aí. Bom, então é isso. Esse foi mais um episódio do Doses de Nata, edição especial Ciaves. E a gente se vê porque tem muito mais pra vir, viu?